Em O Libertino, Denis Diderot é um dos ícones do pensamento da França do século XVIII. Ele se retira para um descanso no castelo na área rural de Paris, onde é por urgência solicitado para que ele escreva o verbete moral para a enciclopédia, obra que já vem se dedicando há muito tempo. Além da divertida manipulação de conceitos e ideias, na peça vê-se outra característica importante da personalidade do filósofo: sua atração pelas mulheres. O Libertino no Cinecultura. Quem é? Abre! Sou eu! Minha mulher! Como é que você sabe? Só minha mulher pode dizer sou eu de maneira tão convicta. Bom, então eu vou me esconder na saleta aqui ao lado. É melhor mesmo. Mas eu vou te avisar, não deixe ela demorar porque esse é meu grito. Desculpe, você tem que passar por isso. Imagina, eu adoro incomodar. Eu estou cansada de ser a mulher mais enganada de Paris. Eu já disse, eu não aguento mais que você vá pra cama com tudo que veste e saia. Cinecultura recebe Cássio Escapim com a peça O Libertino. Cássio, onde tudo, comentário e elogios para a peça são demais, né? Muito obrigado. O público está gostando, graças a Deus. E a gente faz com essa expectativa, né, de que o público goste do espetáculo da gente, goste do trabalho da gente. E a gente está tendo essa receptividade super positiva, as pessoas adoram, saem contentes, se divertem. E além de saírem alegres, porque é uma comédia, elas saem pensando em questões muito legais. Sobre ética e moral e relacionamento afetivo, homem, mulher, casamento, filhos. É uma peça bem legal, bem ampla. Conta um pouco sobre o seu personagem, como que é esse personagem que desperta tanta coisa nas pessoas. Eu faço o Denis Diderot, que é o filósofo francês, que é um dos responsáveis pelo desenvolvimento do pensamento iluminista na França, junto com Voltaire e com Rousseau. E esta comédia de um francês chamado Éric Emmanuel Schmitt é uma comédia contemporânea, é uma ficção baseada na vida, num episódio da vida do Diderot. O Diderot, ele precisa escrever para a enciclopédia francesa um verbete sobre a moral. E o Diderot tem sérios problemas com essa questão. Então, o conflito inteiro da peça é se o Diderot ele deve atender aos apelos do seu desejo ou da sua razão. Né? O Diderot é um apaixonado pelas mulheres. E aqui nesse espetáculo, nesse fragmento da vida do Diderot, a gente aborda um pouquinho esse aspecto deste personagem, que ele tem relação com várias mulheres aqui. Uma é esposa, uma é a filha, uma é uma amiga da filha muito jovem, filha de um seu amigo. Ele é o pegador, cara. Ele é o pegador. Ele é o pegador, mas às vezes ele é muito mais pego do que o pegador. Então, este conflito que conduz a peça, ela tem uma estrutura de um vaudeville, de uma comédia de costumes, só que tudo isso é permeado pela questão filosófica do pensamento de Diderot. Questões bastante importantes, relevantes sobre moral. Então a gente tem preceitos de Diderot sobre ser o que sou, sobre a essência da pessoa, que é muito interessante. E as pessoas saem muito satisfeitas, tanto do ponto de vista do entretenimento, que elas se divertem, e também do pensamento. As pessoas saem preenchidas. Cara, você acha que a moral se perdeu? O que é moralidade está perdido? Politicamente falando, porque o Libertino, nas entrevistas que eu vi, muita gente ligava assim, olha, uns políticos deveriam assistir o Libertino, porque em Brasília falta muita coisa disso. Rolou essa história mesmo? Assim, a gente fala de libertinagem ou de moralidade, ela é sim, isso que é um enfoque da peça, assim, que é legal ser discutido, que é sempre direcionado para a questão sexual. Né? Isso é muito conduzido para essa questão. E a moral vai muito além disso. A ética vai muito além disso. Então, as pessoas muito se pegam nessa questão da moral e da ética pela via sexual.
mas hoje a gente sofre gravemente de questões de falta de moral e falta de ética. A gente está vivendo um Ele se momento acostumou terrível. com isso, cara. Isso é normal? Ah, não. Ele roubou alguma coisa, era de uma empresa, ia fazer uma estrada. Não, mas tudo bem, vai devolver. Tudo bem não, tudo bem não. Não é tudo bem, não. Eu acho que a gente está muito mal acostumado. Acredito que isto é um defeito de formação toda de um histórico do Brasil, onde a educação foi muito renegada ao segundo plano. A gente tem uma questão de educação, de formação cultural, muito no sentido funcional da educação, mais do que da discussão da sociedade, culturalmente, onde você está inserido. Isso é muito complicado. Isso deixa a gente um pouco burro, um pouco embrutecido para essas questões todas, né? A gente está vivendo uma coisa muito horrível, que a gente se acostumou com a impunidade, a gente se acostumou com a falta de ética, a gente se acostumou com a corrupção. Isto é terrível. Acho que hoje está tendo no mundo um movimento, as pessoas estão indo para as ruas, isso é uma novidade, isso é um movimento interessante. Primavera Árabe, o pessoal em Wall Street, eles estão indo para a rua de novo. Então eu acho que pode ser que seja um princípio de um começo, de um entendimento de um movimento que vai acontecer, mas a gente ainda engatinha muito nesse sentido. Jô Soares, como que é trabalhar com o Jô? O Jô é aquela coisa... O Jô, imagina que ele fosse um diretor, aquela coisa muito brava, aquela coisa direta. Todo diretor tem que ser bonzinho, lógico, né? Mas como que é trabalhar com o Jô Soares? É uma grande curiosidade. Olha, é maravilhoso. O Jô é um diretor extremamente carinhoso, afetivo, amoroso com o elenco que ele tem. E não precisa dizer que o Jô é um gênio da comédia, ele sabe tudo de comédia. É um homem inteligentíssimo, um homem cultíssimo. Então foi um prazer enorme estar trabalhando com o Jô e o convite para ele também do que o Jô tem a oferecer para a gente, que ele é uma fonte infinita de conhecimento, de técnica do teatro. E o convite apareceu, eu fui numa situação fazer uma divulgação de um espetáculo que eu fazia, que era Quando o Nietzsche Chorou, foi o programa do Jô fazer entrevista. Imediatamente surgiu uma empatia, uma relação muito bacana, e nos prometemos um trabalho. Ele sugeriu que eu fizesse As Malandragens de Escapino, que era uma produção muito grande, ainda não era para o meu tamanho, e falei, bom, ainda não é agora. De repente eu assisti esse espetáculo, vi uma leitura desse espetáculo do Libertino na França, e me apaixonei pelo texto, achei incrível. Eu falei, este é um texto bacana para levar para o Jô. Aí tudo começou. Aí cheguei com o convite para o Jô. Chegou na mão dele, leu o texto. Ele adorou, ele comprou de bate-pronto. Ele adorou o texto e aí a gente foi se colocando, fomos nos ajeitando para conseguir conciliar os horários de todos, que eu estava fazendo novela, o Jô estava com um livro, sempre trabalhando muito. O Jô é um workaholic, que trabalha demais. Então a gente conseguiu, num determinado momento, fechar as datas, fechar a nossa condição e estamos aqui hoje. Agora você fala sobre produzir uma peça. Fernanda, vou pedir ajuda veio participar com a gente. Como que é pegar hoje o que eu falo ao telespectador, o quanto é importante você prestigiar a cultura, prestigiar o teatro, os empresários apoiarem isso. Porque foi em 2008 que ele leu o texto e hoje estamos em 2011, esse trabalho sendo executado. Bom, Fernanda, a produtora também do espetáculo, como que surgiu essa questão de produzir o teatro hoje no nosso país, leis incentivas, dificuldades, ou às vezes você tem um projeto aprovado, já mudou toda a questão de patrocinador. Queria que você citasse essa questão, que é importante o telespectador entender hoje que um espetáculo como esse são 2, 3 anos, 4 anos de trabalho, de empenho de uma equipe toda, né? Eu acho que a gente ainda tem uma dificuldade muito grande no país de política cultural mesmo, de entendimento do que significa a cultura para um país, que é a formação do cidadão, é a base de todos nós. E isso ainda é difícil aqui, né? É muito difícil, então isso eu acho que dificulta o resto todo. Hoje em dia a gente tem no MINC um crescimento grande de um diálogo com os produtores, isso tem ajudado, ainda tem bastante dificuldade para ser vencida. Tem ainda um trabalho comigo que está começando, que é esse com os patrocinadores, para tentar espalhar
Ensinar, um ensinamento, uma educação disso, então isso acho que vai ajudar. Ter a marca dele ligada a um espetáculo como esse é importante comercialmente, antes de tudo, né, Fernanda? Acho que tanto para a imagem quanto culturalmente, você está investindo na cultura, né? Está participando de tudo, dessa formação, é uma troca, é um marketing direto, é um relacionamento com o cliente. Ontem a gente fez um espetáculo para um dos nossos patrocinadores e foi uma delícia, assim, a plateia era sensacional. E, óbvio, o patrocinador estava sorrindo até aqui, porque agradou o cliente dele. É bom citar até o patrocinador, acho que tem que ser aberto, o espaço é para isso. Nós temos um patrocinador master, que é a MAN Latin América, que é a Volkswagen, que agora está com a nova logomarca, que foi a primeira que apostou no projeto. Apostou, já tinha um relacionamento com o Cássio, e aí adorou, apostou. E aí temos os Correios, a Cabot, Porto Seguro e Telefônica. E todos estão tendo uma política muito bacana com a gente de entrelaçar as ações mesmo, a ação com o cliente, com o funcionário. Isso tem sido muito legal, assim. Na verdade, eu faço isso há muitos anos, mas com essa peça está muito bacana, porque está fácil esse entendimento com eles. Que ótimo. De que eu tenho um produto, tenho um texto bacana, né, e está dando certo. Tem o Cássio no palco. Exatamente. Né? Tem o eterno Nino, que eles adoram. Você me emocionou agora, Fernando Nino. Ele tira muitas fotos ainda. Ai, Nino, você participou da minha vida. Da minha também, a gente fez junto. Da minha equipe, senhor. Juntos, o Castelo Rá-Tim-Bum. A produção do espetáculo Castelo Rá-Tim-Bum é obra da Fernanda. Que trabalho o Castelo Rá-Tim-Bum, mudando um pouco de assunto, mas que obra deixaram para a infância, para mim, para os meus sobrinhos. É uma coisa única, né? Ai, que delícia, é o Nino. É uma formação de verdade, né? E é educacional, um trabalho Na lindo. bilheteria a gente vê isso. Fala, tá vendo? É o Cássio, não sei o quê. Então as pessoas veem, é isso, é uma coisa de formação. O Cássio é um dos atores que soube muito bem, sabe até hoje, eu acho, lidar com a carreira dele. E ele construiu, ele tem essa formação. Do Nino, nada. Porque eu encontrei contato, outro dia eu falei, professor Tiburcio, eu não sei se eu tenho medo ou se eu tenho saudade. Olá, classe, aquele jeito do Tasso. Por favor, Fernando, fica perto da gente aqui. Você não se. A coisa, o Nino ser lembrado. Não, porque eu sempre sou lembrado de uma forma bastante carinhosa. Que a infância marca, né, cara? Então, e de uma maneira bastante afetiva. O Castelo Rá-Tim-Bum é inegável, que é um dos programas de televisão para criança que passaram para a história da televisão brasileira e é premiado no mundo inteiro, não só no Brasil. É uma referência de programa educacional para criança. Então, eu só tenho orgulho deste trabalho, ter feito este trabalho, ter tido a oportunidade de fazer o Castelo. E a primeira produção teatro, Cássio, ou não? Não, já tive algumas outras, mas esta é a primeira grande produção, porque nós temos um elenco de 6 atores, Luciana Carnielli, Tânia Castelo, Érica Montanheiro, Luísa Leventh, Daniel Warren, é uma produção grande hoje. Um cenário lindo. 6 atores também. Hoje é uma produção, não é um musical. Tá certo? Não é porque o musical você tem 30 atores, mas para um teatro da palavra ainda, que a gente trabalha com o pensamento, com a palavra, é uma produção grande, é uma produção de um porte bastante pesado. Então, nesse aspecto de uma produção grande, esta é a primeira. Bom, gente, O Libertino, Fernanda, parabéns. Obrigada. Teu sócio é esplêndido, viu? Não sei. Olha. Eu sou muito sortuda. Agora eu vou falar com o Nino ainda. É o Cássio que eu vi, mas eu tenho que matar. Cássio, muito obrigado. Um convite para quem está em casa, prestigiar o Libertino. Convido todos que venham assistir o Libertino aqui no Teatro Cultura Artística do Itaim, na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 1830, às quintas-feiras às 21 horas, às sextas às 21h30, aos sábados às 21 e aos domingos às 18 horas. Contamos com a sua presença. Venham se divertir com esse espetáculo, que eu tenho certeza que você vai gostar. Ah, como eu gosto da pintura. Ah, como eu gosto da filosofia. Quem é? Seu Diderot, é muito urgente. Estamos trabalhando. Rousseau voltou atrás. Não vai mais escrever o verbete. Qual é o tema? A moral. Fácil. A moral. A moral é a ciência que trata dos deveres e leis justas que geram a ideia da verdadeira felicidade. Não mude de canal, que no próximo bloco continuamos com o elenco do Libertino aqui no Cine Cultura. Volto já já.